Olá, moçada, tudo bom? É a professora Tânia de Matemática. Vamos falar então a respeito da nossa lista 4. Nela, primeiro, a gente tem a tabela revisional. É para copiar essa tabela, é para copiar essa revisão aqui no seu caderno, tá? E nessa nossa tabela revisional, nós temos aí a princípio sobre quadriláteros. Como nós já vimos, quadriláteros nada mais são do que figuras de 4 lados. Entre os quadriláteros, a gente tem o paralelogramo, que é uma figura de 4 lados, onde os dois lados opostos são paralelos e iguais nesse caso. E aí, dentre os paralelogramas, a gente tem um retângulo. O retângulo nada mais é do que uma figura de 4 lados, onde todos os ângulos têm a mesma medida, todos os ângulos são retos, ou seja, ângulos de 90 graus. A gente tem um losango, que é uma figura de 4 lados, onde todos os lados têm a mesma medida. E a gente tem o quadrado, que é uma mistura do retângulo junto com o losango, porque no caso do quadrado, ele tem que ter todos os 4 ângulos iguais, ângulos medindo 90 graus, e tem que ter todos os lados iguais. Por isso que a gente fala que o quadrado ele é ao mesmo tempo retângulo, porque ele tem as propriedades do retângulo, e ele também é um losango, porque ele tem as propriedades do losango, tá bom? Além disso, a gente tem um outro tipo de quadrilátero, que é o trapézio. O trapézio ele tem só um par de lados paralelos. Esses lados paralelos, no trapézio, a gente chama de base menor e base maior, tá bom? Falando agora da área, tá? Desses quadriláteros. Nesse caso aí, a área de quadriláteros, a gente vai ter que a área do retângulo é base vezes altura. Parte de baixo, base, a de cima, altura. Multiplica a base pela altura, coloca a unidade ao quadrado, como já vimos antes, porque são duas dimensões, e aí você tem a área do retângulo. A área do quadrado. Como no quadrado todos os lados são iguais, então você vai multiplicar a medida do lado pela medida do lado, ou seja, lado ao quadrado. No caso do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, tá? Multiplica lá. E no caso do trapézio, a gente tem aí base maior mais base menor vezes altura dividida por 2. Então, essa parte de baixo é a base maior, a de cima é a base menor, e essa distância de uma base até outra é o que a gente chama de altura.